Boa noite. Boa noite, gente. Vou esperar vocês entrarem. Vamos ver quem vai entrar, né? Porque se estragou. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Tudo bem, gente? Boa noite. Vou esperar só mais um tempinho. Como é que estão? Feliz ano novo para todo mundo. Obrigada por quem está aqui e vai escutar eu falar. Eu fiz uma brincadeirinha com um filtro aqui do Instagram falando sobre o... É um suquinho de Rivotril, né? E a intenção é que vocês não precisem, na verdade, tomar, não que vocês tomam, né? Mas que a gente consiga melhorar. Nossa, meu óculos tá muito sujo. A sanidade de vocês com os ensinamentos, com as aprendizagens. Então, vamos lá. No ano passado, eu fiz uma série de lives falando sobre a questão do amadurecimento, né? O que a gente podia fazer para poder amadurecer. Boa noite para todo mundo que está entrando. Muito obrigada. Feliz 2020. E aí eu fiz algumas sequências de lives, né? Que eu falei, que era sobre a questão do amadurecimento, como conseguir se desenvolver e amadurecer. Isso é muito importante quando a gente fala para vocês, para mim, claro também, mas para nós que cuidamos de crianças. Por quê, gente? Só para vocês entenderem. Oi, Carol, tudo bom? Saudade. Por que é importante isso? Como é que a gente pode conseguir cuidar de um ser humano, né, de uma criança, se a gente tem a mesma maturidade que uma criança tem? A gente precisa, né, de acordo, a gente não tem que só amadurecer de idade, ficar mais velho, a gente precisa ficar também maduro emocionalmente. E a maturidade emocional, né, é que faz com que a gente consiga, inclusive, ajudar nosso filho a dormir. Então, por que isso eu falo sobre isso? Porque quando eu chego aqui e eu abro as coisinhas, as caixinhas de perguntas, e aí vocês vão perguntando, e eu acho ótimo essa interação, vocês vão conhecendo como é que eu trabalho, e vocês também vão tendo muita informação. Eu tenho mãe aqui que nunca usufruiu do meu trabalho pago e só o gratuito ela já conseguiu resolver muito. Sim, ela consegue resolver as questões relacionadas ao sono dos filhos. E não foi uma, não foi duas, são várias mães que fazem isso. Por quê? Porque o conteúdo gratuito, ele é muito rico. Então, não tô falando só, isso não é pra ficar me engrandecendo. É porque realmente, se vocês conseguem pegar tudo que é falado, vocês vão conseguir extrair muita informação. Às vezes uma coisa ou outra que precisa. E lógico, nada substitui uma consulta, a questão é mais individualizada e tudo mais. Mas não é sobre isso que especificamente que eu quero falar. Qual é o diferencial, e até das mães que contratam o meu serviço ou que compram um curso, que fazem e elas começam a ver os frutos daquilo que elas estão fazendo, né? A maturidade de entender que nada é instantâneo e que tem uma construção a ser feita. E é isso que eu sempre tento falar aqui todos os dias para vocês, que isso é uma construção. Não existe fórmula mágica. Mesmo que vocês possam visitar outros lugares aonde diz que em pouco tempo seu filho vai estar dormindo a noite inteira, que não é mentira também, porém, o quanto de tempo você vai conseguir sustentar isso? Porque você conseguir fazer isso acontecer
Se tá com tudo organizadinho, rapidamente você consegue. Mas a questão toda é como você vai manter isso. Outra questão é como você vai conseguir começar e dar continuidade, né? E ser constante nessa feitoria que é organizar a vida do seu filho, a rotina do seu bebê, a rotina de sono, a rotina de alimentação. Como é que você vai conseguir organizar e manter? Como é que se faz isso? Quando a gente tem para entender que nós somos responsáveis por essa função. Se a gente não entende que nós somos responsáveis por essa função, isso não vai dar certo, tá? O que é preciso entender para que funcione qualquer processo de consultoria do sono, do curso ou de ler um livro, você precisa entender o que está acontecendo, observar seu filho, o conhecimento que aquilo te traz, e aí você mescla, e aí você fala, não, isso daqui é o que eu vou começar a fazer, tá? Então, é muito importante para que a gente consiga olhar isso e saber que não é imediato. Quem consegue entender que as coisas não são imediatas e ter a paciência de ir construindo? Não é uma criança, é um adulto, né? Espera-se que o adulto tenha esse posicionamento, esse perfil. E é isso que eu quero conversar com vocês e ajudar vocês. E aí, sempre trazendo exemplos voltados para o meu know-how, para a minha área, que é a questão, né, da gente desenvolver esse hábito, esse bom hábito de dormir, né, e de constante, esse hábito da rotina. E aí, nisso a gente inclui rotina de brincadeira, de sono e de tudo que vocês, de tudo que faz parte da rotina do filho de vocês, que também, inclusive, ajuda vocês. Se a gente, né, a gente já não era muito organizado, não era persistente, não tinha nada disso antes, quando vem um filho, dificilmente a gente vai conseguir, num passe de mágica, resolver isso. Então, a gente vai ter que resolver. O filho, ele traz, na verdade, uma oportunidade de a gente resolver essa falha nossa. Mas não tem chavinha nenhuma. Você precisa estar apto e reconhecer que você não sabe fazer isso. Quando a gente fala em ordem, né? Que a rotina tem que ter um quê antes de perseverança. E a gente precisa entender o que significa essa perseverança, a gente precisa entender o quanto que vale essa perseverança, no que a gente deve perseverar para fazer funcionar, né? Vocês já devem ter até visto que às vezes as mães chegam e falam assim, eu já fiz de tudo e não adiantou. Esse é o problema, fez de tudo, mas provavelmente não fez nada de forma consistente. Porque mesmo uma criança, gente, que tenha questões distúrbios do sono, que sejam orgânicas e o que for, ela tem condições de dormir. O que acontece é que às vezes o sono não vai ser de tanta qualidade, às vezes você vê ela cansada o dia inteiro, aí ela tem outros sintomas, mas a rotina, o que vocês fazem, vale. Eu tenho uma criança que eu atendi, ela desde os 3 meses eu acompanho, e aí ela tá com 1 ano e meio, mais ou menos, e aí eu sempre apontei pra mim, eu falei assim, olha, eu acho que a qualidade do sono dele não é tão boa, mas ele sabe dormir sozinho, ele não acorda a noite inteira, mas ele acorda cedo, tem uns pontos lá que eu falava, ele tem algo que pode atrapalhar esse sono, né? E ela foi fazer exames e tudo, não deu nada, mas a gente descobriu que ele é um respirador ocasional oral, então provavelmente os dias que ele está respirando mais pela boca é um dia que o sono dele não é de tanta qualidade, que ele acaba às vezes acordando mais cedo, entendeu? Um dia que o intestino dele ele tem uma questãozinha também intestinal, às vezes, então um dia que o intestino dele não tá tão bom, é um dia que ele acorda mais. Então, isso tudo a gente conseguiu verificar, mas mesmo assim, ele não desperta à noite, ele dorme a noite inteira. Vocês estão entendendo por quê? Porque a gente teve que perseverar. E com esta mãe, eu tive que dar esse apoio, esse suporte com ela,
porque ela tinha um nível de ansiedade bem alto. E eu sei que é um perfil da maioria de vocês, não é só de vocês. Eu também me sinto muito ansiosa em muitas ocasiões e meto os pés pelas mãos, faço um monte de coisa que não dá certo, entendeu? Porque a gente é assim, a gente quer solução imediata, a gente acha que tudo é mágico, e a gente vai tocando a nossa vida. Só eu queria que vocês me dessem um feedback se vocês estão me escutando, por favor. Aí só mandem um joinha, tá? Então vamos lá. Quando eu fui começar, eu já vinha buscando algumas. Obrigada, Keren. Obrigada, Bruna. Muito obrigada. Sheila. Eu fui buscando, eu falei, como é que eu vou conseguir ajudar? Não só vocês, a mim também, porque toda vez que eu estudo, e toda vez que eu leio, e toda vez que eu penso assim, como é que eu posso melhorar para ajudá-las a melhorarem, e assim elas vão conseguir também a melhorar os filhos delas. Gente, é uma cadeia, né? Como é que eu posso fazer isso para que todos se beneficiem? Então eu sempre vou estudar, vou entender o que se passa. E eu cheguei a comentar aqui com vocês da questão da educação da vontade, e às vezes quando me fazem pergunta mais voltada para comportamento, eu trago essa questão da educação da vontade. E aí, a educação da vontade, que na verdade a gente educar a nossa vontade para as coisas que são voltadas para o bem, para a verdade, né? E para o que é belo, isso a gente educa a nossa vontade para isso. A gente não pode deixar de falar de virtudes. As virtudes, a psicologia positiva fala em força de caráter. No final das contas, acaba sendo tudo a mesma coisa. As virtudes a gente escuta muito falar, quem é cristão, né, o católico, na catequese se fala bastante sobre essas virtudes. Então, quem aí já sabe de alguma coisa vai entender. Mas se você não entende nada, a gente não tem problema nenhum, porque a virtude, o que seria? As virtudes são os bons hábitos que a gente tem. Hábitos o quê? Que nos ajudam a ser pessoas melhores. Então, qualquer outro tipo de coisa que tem em torno, tirem disso e vamos ficar com isso, com essa definição. São bons hábitos, né? As virtudes são hábitos que a gente tem, bons hábitos que fazem com que a gente seja pessoas melhores, que a gente consiga servir mais as pessoas, que a gente seja pessoas úteis para quem está ao nosso redor. Então, isso são as virtudes, os bons hábitos. A perseverança é um bom hábito, né? É um bom hábito que é de você ficar constante nisso. Mas hoje, na verdade, eu não vou falar sobre a perseverança porque eu quero destrinchar esse assunto bonitinho com vocês, né? Que a gente estude, que a gente fale sobre isso. Mas hoje eu quero falar um pouquinho o que é e por que a gente tem que ter na nossa cabeça todo dia e acordar com essa gana de ser uma pessoa melhor, de ser alguém melhor todo dia. No dia que você acordar e falar assim, não, hoje tá bom do jeito que eu tô, não tá legal. A questão não é de se diminuir, se menosprezar, mas saber que a gente sempre pode aprimorar alguma coisa, tá bom? Então vamos lá. As virtudes são os bons hábitos que a gente conserva, né? Para sermos pessoas melhores para os outros, nunca só é melhor pra gente. Porque se for só pra gente, a gente não vale nada. A gente vive com outras pessoas, a gente não vive sozinho. Então vocês têm que pensar todo dia quando acordar e falar assim, como eu posso ser uma pessoa melhor para quem tá ao meu redor? Então, como eu posso ser uma pessoa melhor pro meu filho? Como eu posso ser uma pessoa melhor pro meu marido? Como eu posso ser uma pessoa melhor pro meu chefe? Como eu posso ser uma pessoa melhor pro porteiro? Entendeu? É esse hábito bom que a gente tem que conservar, tá? As virtudes, as virtudes humanas, porque só quem é humano tem virtude, tá? Bicho não tem virtude, planta não tem virtude. Uma característica, essa virtude humana, ela não nasce com a gente, tá? Ela não é algo que é instintivo e espontâneo. Então, também não espere que o filho de vocês tenham isso, se não for uma construção, tá? Então, hábitos, né? As virtudes, elas são adquiridas
Com o quê? Com muito empenho e um esforço constante, entendeu? Elas regulam os nossos atos. Aí eu vou lendo aqui, gente, porque eu estudo para poder falar aqui para vocês, né? As virtudes, elas guiam os nossos atos e o que que elas fazem? Elas ordenam, né? As nossas paixões. Essas paixões a gente poderia entender como o quê? Como os nossos ímpetos, como os nossos desejos, né? Então, ordena os nossos desejos e elas nos guiam segundo a razão, né? Segundo aquilo que é lógico, que é bom, que faz sentido, tá? E por que que é importante a gente ter esses bons hábitos? Porque quando a gente tem bons hábitos e a gente persevera nesses bons hábitos, a gente consegue fazer as nossas coisas com mais qualidade, com que a gente fala, na verdade, é buscar, na verdade, fazer não é fazer perfeito, tem um nome específico, deixa eu ver o que tá anotado aqui pra mim. É o hábito da execução perfeita. Não que a gente é perfeito, porque não somos, mas a gente tem que fazer tudo tentando chegar nesse hábito de execução perfeita. Quando a gente tem vários hábitos que estão dentro da gente e que trilham o nosso caminho, uma que é muito mais fácil a gente percorrer esse caminho, a gente acaba errando menos e a gente acaba fazendo as coisas com muito mais perfeição, chegando mais próximo do melhor que a gente pode fazer. O que acontece, né, com as virtudes é que, como é um trabalho, né, e é um esforço que a gente tem que fazer, tem algo que pega a gente e quebra nossas pernas, que é a preguiça, né? A preguiça, ela é um dos 7 pecados capitais, né? E ela realmente é o que faz com que a gente não construa bons hábitos, inclusive não consiga perseverar naquilo que a gente precisa fazer, entendeu? A preguiça, quando a gente fala nos defeitos que a gente pode ter, a preguiça é um defeito que ele chega a ser meio chacotado, engraçadinho, né? Então, a gente sempre tem uma história engraçada para contar que tem a preguiça como protagonista, né? Então, vamos lá. Hoje eu acordei, né? Coloquei o celular na soneca e aí não vi, não coloquei na soneca, não escutei ele despertar de novo, acordei atrasada, aí as crianças saíram sem café da manhã, porque aí, a gente sempre tenta dar um tomzinho cômico nessa preguiça que a gente teve. Preguiça do quê? De levantar na hora que o despertador tocou. E a gente precisa reconhecer, gente, que isso é uma preguiça e que isso é algo que não é benéfico pra gente. Porque se a gente atrasa, a gente dificulta o quê? A vida de outras pessoas. Não é só a nossa. Foi o que eu falei no começo. A vantagem, né, de ser uma pessoa melhor não é pra gente. A vantagem é para as pessoas que estão ao nosso redor. Pra gente fazer a vida das pessoas melhores. E, consequentemente, isso pode retornar para você. Porque quando a gente faz a pessoa evoluir, faz ela feliz, isso, por consequência, a gente acaba ficando feliz em fazer isso. Não quer dizer se negar e falar assim, se negar no sentido de a pessoa te fazer de capacho, porque não é isso que é para ser feito, tá? Mas é que você fazer uma coisa boa para outra pessoa. Chegar atrasado é bom? Me fala. Se alguém tá esperando você chegar para ir embora, então quem trabalha com rendição, se você chega atrasado, na hora que você vai render o outro, né, pra ele ir embora,
ele tá atrasado. Então, assim, aonde que é que isso é ruim na vida de alguém? Ser uma pessoa pontual, né? A pontualidade, a laboriosidade, isso tudo são virtudes. Mas por que eu quis falar da preguiça? Eu queria que vocês pensassem sobre o que vocês acreditam que vocês estão sendo preguiçosas. Bom, deixa eu, né? Quando eu falo isso, não é um ataque, tá? Não tô apontando o dedo. Eu sou preguiçosa também. Eu também sou muito preguiçosa. Eu tenho muita dificuldade de levantar de manhã, muita dificuldade, né? Várias vezes eu já cheguei no limite do atraso, não no limite do atraso da pessoa ficar me esperando horas e horas, mas chega 10, 15 minutos atrasada, não porque aconteceu algum acidente ou alguma coisa assim, não, foi porque eu acordei até mais, me mimimei, dormi até mais tarde, e aí caos aconteceu, porque aí 1 milhão de coisas para fazer, e aí acabei atrasando. Nunca chego no atraso, tá? Porque isso me incomoda demais, isso é uma coisa que me deixa. Mas eu faço essas coisas. Então eu quero que vocês pensem sobre isso, tá? A, Quando eu falei dessa questão cômica, né, que a boa noite para quem tá chegando agora. A gente vai ficar gravada 24 horas a live, tá? Quando eu falei da questão da preguiça e ela ser um pouquinho cômica, tem um trecho, né, que a gente sempre tenta dar uma maquiada, porque a preguiça é um defeito que a gente não tem vergonha de falar. Às vezes a preguiça é até uma coisa divertida, que anima, né, a rodinha de amigos. Quando a gente tenta usar essa máscara, dizendo que essa questão mais divertida da preguiça, né, ela meio que mascara a gente visualizar o resultado real do que ela nos causa. Então, o que ela nos causa? Ela faz trabalhos que não... A gente faz trabalhos que não... A gente não leva a sério. A educação dos filhos, que às vezes a gente deixa pra lá, porque a gente não tá com um pingo de paciência pra poder... Não tá com saco, você tá... Voltou. Você tá com preguiça e não quer educar seu filho, sei lá o quê. Quando eu falo você, gente, eu falo que eu não tenho filho. Então, nisso eu não consigo me colocar aqui em vocês. Mas vamos lá, o que eu poderia falar? Não tô com saco de ficar respondendo stories sempre, né? Ou não quis fazer um relatório do trabalho, né? Quando a gente tem estabilidade no emprego, então cada hora tá trocando de emprego, por quê? Porque tem preguiça de fazer aquilo lá dar certo, mudar aquele local de trabalho, entendeu? Irresponsabilidades, isso tudo, gente, é preguiça. É preguiça de fazer acontecer, é preguiça de fazer diferente, preguiça de tudo, preguiça, né? E a preguiça, ela é um fruto do egoísmo. E a preguiça, ela corrói a nossa alma todos os dias igual uma traça, tá? Quando eu, ao invés de levantar, quando o despertador toca, e eu fico enrolando e durmo mais um pouco e perco a hora, eu estou sendo egoísta. Por quê? Porque tem outra pessoa que precisa de mim. Outra pessoa que está precisando que eu faça algo por ela. Então, quando a gente tem filho, são os filhos que precisam. Quando a gente vai trabalhar, é no trabalho. Quando a gente tem alguma responsabilidade, quando a gente deixa de algum compromisso, chega atrasado nesse compromisso, isso daí é puro egoísmo. Por quê? Porque quando eu desliguei e fiz soneca, eu pensei só em mim. No meu prazer imediato, quanto que eu tava cansada. Aí o que eu faço? Eu começo a me dar um monte de desculpa, dizendo que
eu tô muito cansada e que não é justo, eu preciso dormir mais um pouco. Só que eu também não faço nada pra mudar essa situação. E nada que seria o quê? Ah, meu filho acorda 20 vezes à noite. O que você tá fazendo pra melhorar essa situação? Aí, por isso que eu tô falando, eu vou sempre trazer pra nossa realidade aqui, daquilo que vocês querem, né? O que você tá fazendo pro seu filho não despertar? O que você tá lendo? O que você tá entendendo desse ser humano? Ah, mas é que eu tô muito cansada. Realmente, privação de sono é terrível. A gente para ainda mais de pensar e a gente faz uma merda atrás da outra. Mas então, já que vai ter que fazer isso, a gente vai ter que parar. É ruim? Claro que é. Mas não é a pior situação. Porque se tem uma coisa que a gente consegue fazer, é diferente nas piores situações. Então, vamos imaginar. O Viktor Frankl, ele fala muito sobre essa questão, né? Das escolhas serem diferentes, se você conseguir escolher ser um ser humano melhor, mesmo nas piores adversidades. E aí, só para vocês terem ideia, Viktor Frankl foi um psicólogo e ele ficou em campo de concentração por mais ou menos uns 4 anos, né? E ele ficou lá, e lá no campo de concentração, eles não comiam quase nada, né? É desumano o que acontecia lá. Fora tudo que vocês já conhecem. Só que ele conta que tinha algumas pessoas que decidiram lá dentro não ficar olhando só para as circunstâncias que ela tava, né? De, de assassinato, de fome, de pé. É impressionante o que eles faziam. Os sapatos não cabiam nos pés deles, eles feriam os pés e tinham que caminhar com aquele sapato, porque não podia ficar sem sapato, porque eles estavam na Alemanha congelante. No inverno eles iam perder o pé, eles amputavam. Então, assim, mas a pessoa ela escolheu o quê? Ser uma pessoa melhor, né? Então, eles não dormiam. As coisas básicas eles não tinham. E ainda assim, alguns lá dentro se dedicavam a dar uma palavra de consolo para outro, escutar, né? Nem que não fosse escutar numa palavra, às vezes ajudar esse companheiro do quarto levantar, dividir um pão. O Viktor Frankl, ele era médico, ele ficou na ala dos tifoides, né, que estavam com febre tifoide, e ele cuidou lá dos... Ele teve e ficou mal, e ficou doente também, mas ele ficou lá cuidando dos doentes. Então, assim, cada um escolheu, dentro das circunstâncias que estava vivendo, não olhar só para as circunstâncias e falar, ah, é que essa é a minha circunstância, então tá tudo ruim. Eu escutei um podcast dos Náufragos que falava sobre aquele filme O Menino e o Vento. Acho que o menino que inventou o vento, o menino que fez o vento, não lembro direitinho, tem no Netflix. Não sei se vocês conhecem a história, mas vou dar uma resumida. É um menino que da África e ele tá numa, né, uma vida que bem simples de pessoas rurais e tal. E os pais ficam à mercê do tempo, né, para poder plantar. E um grande sonho dos pais é que esses filhos eles não ficassem mais à mercê do tempo, então queriam que eles estudassem e tal. E acabou que aconteceu várias coisas e não chovia mais e tava tudo se perdendo. E esse menino estudou um pouquinho e ele conseguiu desenvolver um catavento, porque aí o catavento conseguia, com a força do catavento, puxar a água, né, dos poços para cima, e aí eles conseguiam ter água, né? E foi assim. Então, o que a gente entende disso? A circunstância do menino, que é a África morrendo de fome, a puta merda acontecendo, e ele escolheu outra coisa. Ele tinha circunstâncias e dentro das circunstâncias ele escolheu o que ele faria lá dentro. E é isso que eu tô falando. Você tá em privação de sono? Claro que tá. Ninguém tá negando isso. Não há negação nisso que está dizendo. Mas o que você está fazendo para mudar? Quais são as suas circunstâncias? É essa?
Mas você precisa, se você não consegue mudar as circunstâncias, o que você pode fazer para que essa situação mude? É isso que eu quero que vocês pensem. E às vezes a gente não muda porque a gente é preguiçoso. E a gente é preguiçoso por quê? Porque a gente é tudo um bando de mimado egoísta. A gente é tudo mimado. Tudo mimadinho. Porque a gente toda hora que fica se auto-mimando. Ah, não, eu vou dormir mais um pouquinho. Ai, não, eu mereço mais um doce. Ai, mas sabe o que é? Ele acordou 25 vezes à noite, então eu vou comer toda uma lasanha de queijo. Aí eu tô com trocentos quilos, tô mais gorda do que quando eu engravidei e eu fico muito triste com essas coisas que ficam acontecendo. Vocês estão entendendo? Que isso é a preguiça? E a gente fica se dando recompensa o tempo inteiro. Então, como eu posso falar, antes de falar de perseverança, gente, tem um menino aqui colocando as coisas e eu não sei quem ele é, tá? Então, não sei o que significa. Não sei se não se inscrevam, porque eu não sei nem quem é esse ser humano, tá bom? Por favor. Certo? Obrigado. Então, adianta falar sobre perseverança, a gente não falar sobre a coisa que prende a gente nessa vida de reclamação, de que não mudança, que é a preguiça. O que é a preguiça? É a resistência ao esforço e ao sacrifício. Não há um ideal de perfeição forçado, mas de facilidade, né? Então, quando a gente fala em ideal de perfeição esforçado, é um aprimoramento, tá? Então, quando a gente tem preguiça, a gente tem resistência ao esforço. A gente quer o quê? A facilidade. Então, como é que a gente age quando a gente está preguiçoso? Despacha as tarefas sem terminar. Dá um jeito para poupar esforços. Desliga-se do dever do amor. Por quê? A preguiça é um pecado capital, né? Então, o oposto dela seria o quê? A diligência. E a diligência é você se doar para alguém e fazer aquilo com muito amor. Porque quando a gente quer o amor não é o sentimentinho que dá aqui no peito. O amor, ele é através de obras. O que eu faço para melhorar a vida daquela pessoa? Entenderam? Então, quando a gente fala que quando a gente tá preguiçoso, a gente se desliga do amor, por quê? Porque a gente para de fazer as coisas. Se a gente para de fazer as coisas, né? A gente não cresce, a gente não faz com que os outros, inclusive, se desenvolvam, né? A preguiça, ela significa, antes de mais nada, que o homem renuncia à altura da sua dignidade. Não quer ser aquilo que nasceu para ser. E nessa dolorosa renúncia se destrói. O homem nasceu para trabalhar. Né? A gente nasceu para trabalhar. Quando alguém chega e tem o post ali, depois eu vou colocar o post da preguiça. Quando a gente entra nessa ondinha de que a gente não tem que trabalhar, é aí que a gente começa a se perder. E aí a gente perde essa dignidade do homem e vira essa angústia que tá, porque todo mundo quer coisa fácil. Facilidade, ninguém quer ter trabalho. Você terceirizar algumas coisas que você não precisa fazer é diferente de você não trabalhar. Ó, aqui, gente, tá a Gabi, tá aqui. Gabi, se você me permite, eu vou contar um pouquinho da nossa história juntas. A Gabi, ela veio me procurar faz, acho que uns 8 meses, mais ou menos, 9 meses atrás. E aí ela mandou uma mensagem aqui no Instagram e falou assim, Amanda perguntou da consultoria e tal, e aí depois ela viu que eu tava fazendo o curso, eu deveria ter aberto o carrinho do curso, né? E aí ela chegou e falou assim pra mim, Amanda, olha, é o seguinte, eu comprei
eu comprei o webinário de uma outra profissional, né? E aí ela falou assim, alguma outra coisa eu consegui absorver, porque não dá pra falar que não absorveu nada, porque eu vou estar mentindo com relação a isso, tem coisas que sim, foram muitas. Ela falou assim, mas eu não tem coisas que eu tô me questionando, eu ainda não consigo entender. Ela falou, eu quero saber se vai, o conteúdo do seu curso vai me ajudar. E aí eu falei assim, aí eu falei pra ela, falei assim, olha, falei, eu tenho certeza que vai. Falei, eu tenho certeza que vai te ajudar, porque o curso tá muito completo. Falei, te ajuda do beabá, tudo. Não ajuda só. O curso em si não é a técnica de fazer dormir. Porque no final só que eu falo umas aulas bônus. E agora o curso tá mais completo, que eu coloquei muito mais aula. Da época que a Gabi comprou, eu coloquei muito mais aula. E tanto que, Gabi, você tem acesso ao curso, tem mais aula lá. E aí, eu falei, pode ir. Eu falei, se você achar que não serve pra você, eu devolvo o dinheiro. Falei, eu acredito no produto, pode fazer. E aí ela foi fazendo, aí depois não sei de quanto tempo ela falou, mano, eu assisti 3 vezes o curso, a bebê tá com 4 meses agora, e aí agora eu consegui entender o que eu preciso fazer para que isso funcione. E vira e mexe, né, a gente sempre se comunica, ela vai me perguntando as coisas, gente, porque eu sou assim, tá? Vocês falam comigo, eu não bloqueio ninguém, né, eu vou falando. Teve um certo desespero, entender o bebê é o melhor remédio para qualquer resultado, com certeza. O curso ele proporciona isso, que você entenda o que está acontecendo com seu filho, para que você saiba o que fazer, né? E dentro da idade esperada, inclusive, que a gente espera que ele responda aquilo, né? Então não é nada que ultrapasse, na verdade, as possibilidades do seu filho. E aí, ela falou que viu 3 vezes o curso e aí conseguiu estruturar a rotina, tudo bonitinho e fez. Ela deu até um depoimento pra mim, foi muito legal. Lá no site eu consegui colocar o depoimento dela também, tá em áudio, eu consegui colocar. Mas o que eu quero dizer pra vocês? A Gabi ela já tinha tido uma experiência anterior que não foi satisfatória pra ela e que isso pode acontecer. E o que ela fez? Não, calma que pera, não pode ser desse jeito que tá as coisas. O que ela foi? Perseverante, persistente. Buscou até um que ela falou assim, ok, deixa eu ver como é que é. Ela foi, viu o curso. Quando ela viu a primeira vez, ela já falou assim, enquanto ela estava vendo, ela me mandou o feedback. Ela falou assim, Amanda, não tem comparação. E eu não é nem... Ela falou assim, o que você fala aqui, não tem como em qualquer outro lugar. Não tem, porque eu falei pra vocês, o curso é uma consulta. Não é uma, é 1 milhão de consultas, né? É muito maior. E aí, ela falou assim, e ela foi dando feedback, ela foi, montou a rotina, né? Tudo bonitinho. E agora, no final foi no começo de dezembro, eu acho que você foi viajar, né, Gabi? E aí ela falou assim, ai, Amanda, me mandou uma mensagem e perguntando se como é que poderia conduzir na viagem e tudo mais. Ela falou assim, vai ter alguns dias que a gente vai retornar tarde. Eu falei assim, você já tem tudo nas suas mãos, você sabe fazer as coisas. Falei, tenta organizar da melhor forma que você conseguir, claro, ofertando tudo que você pode ofertar de soneca, proporcionando, levando carrinho e tudo mais. Eu falei assim, mas vão ser poucos dias, qualquer coisa se desentornar, você sabe entornar de novo, né? Se desentornar o caso, torna ele pra você, porque você sabe, você conhece. E é isso que eu tento fazer com todo mundo que passa aqui na minha vida, gente, na minha vida. Tanto como psicóloga, né? Como pessoa, eu sempre tento dar ferramentas. Os meus pacientes, eu faço a mesma coisa. Meus pacientes de terapia, que ficam toda semana vindo comigo. A coisa que eu mais quero no mundo é que eles precisem menos de mim. Por quê? Porque eu quero dar todas as ferramentas que eles podem. O que acontece com isso? Vocês precisam perseverar naquilo. Então, o que acontece? A Gabi, o que ela fez? Ela foi e assistiu. E aí ela viu, vale a pena. Uma, porque o curso é curtinho. Ele tem muitas aulas, mas as aulas são muito curtas. Tem outras aulas que são super longas, mas
A maioria das aulas, elas duram em torno, assim, no máximo de 10 minutos. Então, são aulas curtas que você consegue todo dia. Mas se você quer uma coisa instantânea, você não vai ter. Porque ela trabalhou em cima disso. Eu lembro que deu uma piradinha quando mais ou menos os 8 meses. Todo mundo acontece isso. Porque entre 8 e 9 meses o bebê muda mesmo. Eu diria que até muda mais do que com 4 meses. Uma porque ele começa a engatinhar, a alimentação já tá... Então, é muita coisa. Ele meio que acorda pra vida, há uma troca diferente, inclusive, com o bebê. E aí dá uns surtos assim, né, uns chutes, fala assim, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? E aí é uma questãozinha de ajuste, uma coisinha assim, outra, mas lá tudo está lá dentro. Mas se ela não tivesse perseverado, se ela não tivesse falado, não, eu vou fazer isso dar certo, deixa eu ver o que ela tá falando, né? Uma questão também, a qualidade da filmagem tem isso, né? Olá, boa noite para todo mundo que tá chegando agora. A qualidade da imagem, a qualidade das aulas, isso tem também. Mas não foi só isso, gente, não foi. Eu já tive mães, eu fiz um webinário, foi em 2018, fiz um webinário online, que é o webinário, óbvio, né, online. E muitas mães também se beneficiaram. A maioria dos meus atendimentos são online, né? Então isso tem um benefício. Por quê? Porque a pessoa tá lá, ela tá entregue. Ela falou, tipo, meu, eu vou ter que resolver isso, né? Então eu tenho certeza que a Gabi chegou, acordou um dia puta dentro das calças dela e falou assim, eu vou arrumar esse troço hoje, eu não quero saber como. Vamos consertar isso. E aí foi perseverante, deixou a preguiça de lado. Essa é a grande questão. Entendeu? Então, quando eu falo aqui pra vocês da questão da preguiça, não é uma coisa que é de vocês só. É minha também, é de todo mundo. Mas se a gente quer resultado e se a gente quer que alguma coisa mude, não adianta a gente ficar só se lamentando. Entendeu? Ah, é porque nada acontece. Ah, é porque não sei o que. Isso é desculpa, a gente fica mascarando. E outra hora a gente fica falando assim, ah, mas eu não tenho tempo. Ah, é porque não dá pra eu fazer isso. Ai, Amanda, como é que vai ser assistir aula? Gente, mesmo que você pague a consulta pra mim e eu já fale pra você diretamente o que é pra ser feito, porque a consulta, ela é isso, entendeu? A consulta, eu chego no seu, você fala, né, olha, eu, né, faço uma anamnese, eu vejo, ó, esse é o problema, você faz isso, daqui 30 dias a gente se vê novamente pra conversar. Então, mesmo que seja uma coisa focada, e a consulta também tem essa riqueza, né, ainda assim você vai ter que fazer. Vai ter que fazer. Não tem, gente. Não tem aonde que não tem como não fazer. A preguiça tem que ser deixada de lado. A preguiça, ela é mortal, ela corrói nossa alma, ela faz com que o nosso pior apareça, que é o egoísmo, porque a gente só pensa o quê? Na gente. Hoje eu vou falar. Hoje eu tive um bate-papo, né, que foi, assim, extremamente benéfico pra mim. Foi uma coisa, assim, rasgou meu coração. Eu vi o quanto que eu sou uma bosta, que eu sou uma merda. E não que a pessoa me fez sentir desse jeito. Ela não fez isso. Ela foi falando, eu fui vendo tudo que eu precisava ver. E eu falei, puta merda, eu preciso mudar. Inclusive mudar pra melhorar. Pra conseguir melhorar vocês. Eu preciso ajudar vocês. É o que eu falei para uma amiga que compartilha a cama. Você vai se sacrificar para depois relaxar. Isso mesmo. É um sacrifício inicial. A preguiça, ela é justamente o oposto, quando a gente não quer se sacrificar. Porque na nossa cabeça a gente acha que não tem que ter esforço. E é isso que eu quero dizer pra vocês. Quem fala pra vocês que não tem que ter esforço tá mentindo, não tá falando a verdade, porque tem que ter esforço. Você tem que ensinar isso. Dormir sozinho é um hábito, né? E é uma virtude que você está desenvolvendo no filho de vocês. Que virtude é essa? A virtude da temperança, né? Da ordem. Tem trocentas virtudes, né, gente? São 24, só para vocês entenderem, né? Quanto é o tanto de virtude. Então precisa
precisa ter isso, você precisa. E é você que ensina pro cara, ele não vai aprender sozinho. Eu fico com gastura quando alguém acha que vai aprender sozinho. Não é que você tem que interferir em tudo no que o seu filho faz, ele tá lá brincando, você tem que interferir. Não é isso. Mas isso ele não vai saber se você não ensinar, se você não organizar, se você não der ordem. Tanto que falam assim, Amanda, você é pra deixar o bebê chorando? Gabi tá aqui de prova, no curso tem. Eu falo, ensino como é que faz. Eu acho errado? Não. Mas espera aí. Tanto que é uma das últimas coisas que eu falo. Porque antes eu ensino tudo. 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 Você vai arrumar toda essa caceta de vida pra depois, a última coisa é o bebê chorar. Porque aí, gente, é pouco tempo, são pouquinhos minutos. E aí, fechou. O bebê, todo mundo ama rotina. Na verdade, não gostar de rotina é um sinal de maturidade, porque você não reconhece que a vida tem que ser rotineira. Então, quando eu falo sobre tudo isso, é para ajudar vocês, porque senão, gente, isso inclusive eu aprendi com o Ícaro de Carvalho, né? Ele falou assim, se eu não ensino algumas coisas para vocês, vocês não conseguem consumir o produto que tá aqui dentro. E consumir o produto, gente, não é só pagando o curso nem nada, consumir o que eu escrevo, o que eu falo, o que eu solto de conteúdo. Se não tem isso, não tem como. Então não adianta ficar uma baita preguiça, né? Teve uma mãe que eu cheguei e falei assim, aproveita que você tá perguntando pra mim e faz umas perguntas aonde que não precisa de tabelinha pra responder, que tá escrito, né? E aí ela, nossa, foi, né? É porque eu não fico aqui toda hora compartilhando os auê que acontece com isso, né? Mas vocês viram que eu compartilhei. E essa mãe falou, que foi a que eu respondi, uma que eu não conheço vocês, gente, eu tô falando aqui genericamente. Mas essa mãe, ela me respondeu e falou assim, eu não tô com preguiça, simplesmente eu não tive tempo. Então, assim, foi preguiça. É foda. Falar, você preferiu outras coisas. Não que a caixinha não esteja para perguntar, ela está para perguntar. Mas você perguntar qual é a janela de sono do bebê de 9 meses, não sei, é uma oportunidade. Quando as pessoas que eu sigo, que são poucas, e quando elas colocam caixinha, quando eu vou perguntar, uma porque eu consumo muito conteúdo dela sem precisar ficar perguntando. Acho ótimo que os outros também perguntem. Mas quando eu pergunto, né, e calha às vezes de responderem, porque às vezes as pessoas têm tantas perguntas, é aquela pergunta que eu falo assim, se minha vida dependesse disso, o que eu ia perguntar pra essa pessoa que tá falando sobre uma coisa que eu necessito tanto? Vocês entendem? Então, é isso, tipo, por quê? Porque eu não quis procurar antes, porque eu não quis fazer isso, porque eu não quis. Isso tudo, gente, isso é preguiça, entendeu? Não querer montar uma rotina é preguiça. Não querer acordar o tempo, não querer colocar horário para acordar e horário para dormir é preguiça. Eu ensino, falo, acorda antes do bebê para você conseguir se organizar. Aham, verdade. Ó, você tem tempo para acordar e dar o peito ou para ficar balançando. Gasta muito menos tempo apenas dormir. Com certeza. Porque o tempo que você ficar balançando e lá, você tá dormindo. E isso, se vocês tivessem noção da grandiosidade para a vida do filho de vocês, para o caráter do filho, juro, nossa, porque isso na verdade é uma figura de linguagem, né? Não que antes eu estivesse mentindo. Mas, gente, vocês não têm noção do ser humano melhor, do ser humano mais independente. E a independência no sentido de conseguir fazer aquilo que ele precisa fazer. O que você está fazendo é com que ele precise. Só que a sua preguiça de não querer ensiná-lo faz com que ele não saiba uma coisa que ele deveria saber. E aí vocês ficam nesse ciclo. E isso é muito ruim, entendeu? E aí, quando a gente fala sobre a preguiça, o que a gente tem que pensar? Então vamos lá. Uma coisa que ajuda muito, porque eu sei que vocês estão cansadas e
porque é trabalho, é privação de sono, isso, gente, isso ok, vamos lá. Mas como a gente sabe se a gente tá com preguiça ou cansado, tá? A gente se faz essa pergunta. Eu tô cansada para o quê? Para que coisa? Então vamos lá. Você chega em casa, ai não, não vou, sei lá, não vou fazer janta, né? Ai, que cansada, não vou fazer janta, vou dar só o peito pro bebê. E ele tá comendo já. Ai, não tive tempo, tô muito cansada, não vou fazer janta. Aí se alguém chegar e falar assim, ai, você quer... pensa se alguém te convidasse pra ir no cinema, como é que você estaria? Pra assistir uma série. Aí você vai falar, não, realmente, eu estou preguiçosa, eu não estou cansada, tá bom? Essa é a pergunta que eu quero aqui que vocês pensem nisso toda vez que vocês forem agir. Eu quero falar um pouco mais sobre preguiça, porque eu quero falar sobre o antídoto dela, né? Então, essa semana eu vou fazer mais uma live com relação a isso. Eu quero chamar duas pessoas que eu acho muito importante para ajudar a gente nessa construção. Uma foi a minha coach, a Roberta, e ela tem um jeito da gente organizar a rotina, que pode ajudar. Ela me ajudou bastante e a gente consegue encaixar para fazer as coisas. E também tem a Rosiane, ela é uma psicóloga e ela é uma psicóloga bem especialista em logoterapia, que é do Viktor Frankl. Eu gostaria de falar essa questão voltada para essa maturidade, para a gente questão também de como a gente consegue usar os nossos filhos para ter essa perseverança, para deixar essa preguiça de lado, com um canal de esperança para a vida, para o sopro da vida, tá? Então são duas pessoas, eu vou falar com elas e provavelmente eu vou conseguir durante a semana a gente conversar, porque eu quero ajudar vocês nisso. Bom, vai ficar 24 horas disponível. Eu vou ver se eu consigo, porque o meu celular, ele é uma pessoa que tem vida própria, mas eu vou ver se eu consigo subir no IGTV. Mas com certeza, gente, no YouTube ela vai ficar disponível, então qualquer coisa aí vocês arrastam lá pro YouTube. Combinado? A Gabi falou assim, a minha saúde mental melhorou 95%, me tornei uma mãe mais segura e minha filha é super independente. Dorme em hotel, casa de terceiros e tudo mais. Não, é que assim, não é sobre sono, gente. Juro. É o resultado sono, não é. Quando eu falo aqui pra vocês o curso ou mesmo a consulta comigo, não é sobre sono. É sobre mudança de vida. É sobre relacionamento. É sobre você se sentir uma pessoa melhor e fazendo melhor para aquele ser humano que você decidiu ter na vida. Gabi, muito obrigada. A gente precisa combinar aqui com as meninas uma live para elas contarem como é que você fez todos esses paranauê pra sair bonitinho, né? Bom, boa noite, gente. Muito obrigada. Vou terminar de cozinhar minha carne de panela, né? Que eu vou jantar ainda, tá bom? Muito obrigada para quem ficou. Se vocês gostaram dessa live, se vocês acham que vai ajudar mais mães que vocês conheçam, tá vendo aqui, não tem um aviãozinho? Você clica nesse aviãozinho e você seleciona para as pessoas que estão no seu Instagram para que elas possam ver. Vamos combinar assim, Gabi, vamos ver se dentro dessa sequência de lives que eu quero fazer com a Roberta e com a Rosiane, eu também faço com você. E aí a gente consegue fechar também para falar sobre essa questão da perseverança, tá? Boa noite, gente. Muito obrigada e até breve.